faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchesi, este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo nos próximos 30 minutos, neste sábado maravilhoso, para extrairmos reflexões que nos aproximem, deixem a gente mais próximo do ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Estou aqui com Daniel Castanho, cá entre nós, novamente, dando continuidade à edição do sábado passado, onde nós começamos a conversar sobre a questão da coragem no meio da pandemia. Tudo bom, Dani? Incrível estar aqui de volta te ver, com querido. Você. Daniel Castanho, ele é presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, um ecossistema de educação que faz com que, e o propósito que tem a Ânima Educação é fazer a transformação do país através da educação. O Daniel hoje vem conversar com a gente sobre esse tema de coragem no meio da pandemia e eu quero destacar inicialmente uma questão que estamos aqui respeitando todas as regras de distanciamento, todos aqui estão testados, tá? Acho que é importante ressaltar que estamos aqui respeitando as regras da pandemia ainda. Dani, vamos lá? A gente recebeu uma provocação recentemente aqui, né, no nosso bate-papo. A Gisele Stefano, que é diretora da Band, nossa amiga querida, perguntou se reforçou na pandemia o que a pessoa tinha de bom e se reforçou na pandemia o que a pessoa tinha de mal, de ruim ou de uma predisposição negativa. Isso faz sentido? Você acredita que isso aflorou mais as pessoas? Olha só, eu acredito, primeiro, prazer enorme estar aqui, sempre com você e tudo mais, mas assim, eu acho que todo mundo evoluiu na pandemia, né? Todo mundo cresceu, todo mundo se tornou um pouco mais solidário. Tem gente que estava muito mais desperto, tem gente que estava muito mais aberto e aí evoluíram muito mais, né? E outras pessoas, enfim, mas a gente está com vento de popa aí, sabe? Está empurrando todo mundo para se tornar um pouco melhor, né? Tem gente que está falando que não, quem é mesquinho ficou mais mesquinho, quem é solidário ficou mais solidário, exacerbou a sua essência, quem você era. E eu não sei, eu vejo muito mais para o outro lado, eu vejo muito mais que todo mundo se tornou um pouco melhor. Que bom, Dani. E eu acho o seguinte, eu escrevi inclusive esses dias um artigo sobre isso. Eu acho que a gente está fazendo uma analogia aqui com o futebol, a sociedade como um todo está no 45 do primeiro tempo. Sabe aquele negócio? Você está no vestiário, né? E quem está no vestiário? Meu pai está no vestiário, minha mãe, né, meus pais, minha filha de 16 anos, de 14, de 12, e nós estamos no vestiário. O que é estar no vestiário? É o momento de você refletir o que você acertou, o que você errou, e planejar o próximo período. E se você simplesmente vai para o vestiário, vamos logo, toma água tal, e volta, cara, você perde uma oportunidade de refletir o jogo, refletir com quem jogar, refletir como deve ser, qual que é a estratégia, o que está funcionando, o que não estava. Então, pensa bem, o mundo tem 7,8 bilhões de pessoas. Todo mundo passou por uma mudança no último ano. Todos os seres humanos. Não tem ninguém que ficou igual estava. Desde o bebezinho que nasceu e que não conheceu nem os avós durante muito tempo e já está com 1 ano de idade. Desde todos os seres humanos. É um movimento de expansão. É um movimento, isso, é o universo trouxe um negócio para a gente que fez com que a gente repensasse as nossas relações, que repensasse o nosso jeito de ser. Agora você fala, tem gente que está no vestiário refletindo, entendendo, discutindo a estratégia, vendo com quem vai jogar. Mais importante, para mim a grande reflexão minha muito mais importante do que o quê ou o como, é com quem. Essa é a minha reflexão. Essa é a minha reflexão do vestiário. É entender o com quem e entender quem sou eu. Que incrível. Então, mas independentemente, estou falando de mim, eu acho que a gente está vivendo esse momento, todo mundo evoluiu e quem está evoluindo mais é quem está aproveitando esse momento para refletir, para compreender, para repensar, para evoluir. Legal, Dani, porque
eu não conhecia essa tua contribuição, uma forma de ver que eu já estou aprendendo aqui, porque realmente eu ouvi pessoas falando, e muitas pessoas aflorou o que a pessoa tinha de ruim, que tinha de pior e tal. A interpretação que eu faço, aprendendo com essa reflexão, concordo, a gente está evoluindo, acho que é um movimento de expansão, mas talvez, aí juntando um pouco, por que as pessoas estão achando que houve e aflorou o que existe de ruim nas pessoas, quando a gente está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano normal, nós temos nossos atos heróicos cotidianos. Então, às 9 horas da manhã eu entro numa empresa, saio às 6 horas, naquele momento eu sou uma representação. Você quase que se afasta demais daquilo quem você é. Enquanto que quando nós fomos todos para o vestiário, como você bem colocou, e ficamos lá, fomos para a casinha e ficamos lá tendo que refletir, meio que é um pega-pega sem pix. Você não tem mais esses atos heróicos que você vai para o trabalho e fala assim, eu vou ser um personagem. Você acabou se revelando mais no seu dia a dia ou você se autoconhecendo e que tem coisas que você deveria aprimorar em si. Então, esse autoconhecimento é uma coisa que, sim, aflorou, talvez seja essa a interpretação. Porém, este aflorar é justamente para mostrar, olha, esses atos heróicos que você tinha antes não são tão necessários agora. Seja você, se encaixe em quem você é, sente na cadeira da sua pessoa, do seu eu conectado com o universo e vai mais nesse flow, porque, como você bem colocou, a expansão está acontecendo e você está sendo levado. Vamos nessa expandir para uma questão mais de sensibilidade, pensando em forma mais colaborativa, pensando em comunidade, olhando para o próximo e verdadeiramente perguntando o que ele precisa, pensando em generosidade e atributos divinos. Eu acho que essa provocação serve para que a gente, e eu gostei muito da sua colocação, que é para as pessoas ficarem realmente animadas com, apesar de toda a dor, que toda transição vem com uma provocação de dor, de desafio, a gente está indo para um lugar melhor. Gostei, Dani. Obrigado por essa contribuição. Sabe, Fabinho, quando você fala isso, eu acho que a gente se constrói no coletivo, né? Eu digo que eu nunca tenho um insight tomando banho, sabe? Eu me construo no coletivo ali. Por quê? Porque você se reconhece nos fractais dos outros. Você, muitas vezes, você entende, né? Tem um negócio muito bacana que depois até um exercício, posso até depois compartilhar aqui com você bem rapidinho, mas assim, você sempre, então é no coletivo que você se constrói, que você confronta as suas ideias, que você entende o que está dando certo, não, enfim. E aí você vai fazer isso aqui no automático, né, que você estava falando, do ir para o trabalho como quase uma fuga. Uma fuga do quê? Quem sabe é uma fuga de você mesmo, uma fuga da sua essência. E agora que você ficou na tua casa, isolado, mas não tão isolado, você com a tua família, você com as pessoas que você tem maior intimidade. Quem sabe você descobriu que você não tinha tanta intimidade assim. Quem sabe você descobriu coisas sobre você que nem você sabia. Quem sabe você descobriu o quão precioso, o quão incrível você ter a oportunidade de dar um abraço e um beijo nos seus pais e você ficou impedido de fazer. Quem sabe você descobriu o quão mágico é você poder compartilhar um momento com seus amigos de trabalho para construir algo incrível, ao invés de ficar simplesmente numa telinha isolado, né? O valor de um abraço. Eu lembro quando eu era pequeno e eu perguntava, né, quando você é criança, fala, pai, o que você me dá de presente? Vó, o que você me dá de presente? Ela fala, vou dar um beijo, um abraço. Você fala, não, eu quero brinquedo. Né? E agora eu descobri que muito mais vale um beijo e um abraço. E o mais incrível, as crianças também perceberam. As crianças estão falando, olha, eu quero um beijo e um abraço ao invés de um brinquedo. Isto é lindo. Por isso que eu acredito que a humanidade ela evoluiu, né? Então, que de alguma maneira você foi tocado nesse momento que a gente viveu, né? De uma maneira muito isolada, uma maneira diferente do que a gente estava acostumado. Sacralizar os momentos da vida, eu acho isso incrível. Isso, né? Os pequenos detalhes. As coisas mais valiosas da vida são aquelas que você não pode comprar. Ótimo. Né? Somos investidores de expansão de consciência, investimos em tudo aquilo que não vai morrer com a gente. É isso. Gente, peço 2 minutinhos para a gente retornar. Enquanto isso, peço que vocês em casa reflitam um pouco sobre essas contribuições do Daniel. Até já.
Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Estamos hoje conversando sobre coragem na pandemia aqui com o nosso amigo Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação. Dani, estávamos falando justamente sobre a questão da interação, como é necessário nessa pandemia, houve uma busca, uma retomada da nossa essência para se conectar interessências. Você sabe que até brincando um pouco, o nosso nome do programa Cá Entre Nós, além de ser sempre agradabilíssimo ter grandes convidados cá entre nós, mas a grande provocação é, se a pessoa está nesta pandemia, considerando que ela refletiu para uma necessidade maior, para pensar no próximo, para pensar de forma colaborativa, para pensar no coletivo, ela está cá entre nós. Ela está dentro de um contexto inserido junto com outros. Porém, se ela continuar imprimindo uma velocidade, imprimindo valores egoísticos, voltado para si mesmo, não pensando no próximo e não se preocupando com o que acontece, seja na sua esquina ou lá na China, ela vai estar cá entre nós, ou seja, nós de emaranhados, de enroscos. Então é um pouco essa provocação do programa. É realmente um incentivo para que as pessoas se insiram cá entre nós no sentido coletivo. Fundamental isso, né, Dani? Nossa, eu não tinha percebido esse trocadilho. Que incrível, né? E eu acho que a pandemia nos ajudou a sair dos nós. Olha que coisa que você estava falando. Qual a maneira, para mim a única maneira, de a gente sair dos nós? É estando entre nós. Né? Ou seja, se a gente conversou um pouco sobre nós nos construímos no coletivo, a gente se reconhece no outro, a maneira da gente sair dos nossos nós é estando no coletivo, se inserindo, entendendo quem você é através do olhar do outro, refletindo sobre alguns temas que lhe são provocados. Tem um exercício super simples, e que eu vou dividir aqui em 1 minuto com você, que eu acho que é incrível, que para mim tem a ver com como desatar alguns nós. Tá? Algum desses nós. É o seguinte, primeiro, pense aquilo que te incomoda, você não gosta. Arrogância, né? Prepotência, injustiça, sei lá, coisa que você não gosta, coisa que te incomoda realmente no outro. Aí eu falo, então vamos lá, arrogância. Vou dar um exemplo. O que é o oposto da arrogância? Humildade. Posso, né? Vamos colocar assim. Qual que é o exagero da humildade? A subserviência, algo que, né, nossa e tal. E o que te traz o equilíbrio da subserviência? É você ser verdadeiro. Entenda então, algo que te incomoda, o oposto, o exagero, né, e o antídoto. Algo que te incomoda são os mestres que a vida lhe traz. Quando você encontrar alguém que é arrogante, você vai ficar, não, aquilo lá é um mestre que você precisa o quê? Porque quem você é? Você é esse antídoto, você é esse oposto, né? O exagero é o teu risco. E esse outro lado é o equilíbrio, que é o seguinte, é você, então, você tem que ser isto para que você consiga conviver melhor. E isso é muito incrível. Então, a arrogância é humildade, a subserviência e depois você ser verdadeiro, honesto, né? Ser sincero e tal. Então é o seguinte, como que você vai acabar com os arrogantes? É sendo sincero, é sendo honesto e falando, cara, você não tem que ser assim, você tem que ser verdadeiro, você tem que ajudá-lo. E isso é incrível. Então, a hora que você faz esse exercício, para mim, esses mestres que eu estou chamando são os nós onde a gente está. Interessantíssimo. Sabe que no samurai é muito legal isso. Quando você está lutando, e aí quando, nos exercícios, na hora que, estou lutando com o Daniel, aqui o Daniel entrou, ele conseguiu aplicar um golpe em mim, o samurai agradece. Você foi um mestre, porque você mostrou em mim uma falha que eu tenho que ser corrigida. Então, eu agradeço por isso. São os mestres que você falou que aparecem na vida, que são aquele que incomoda é o seu mestre. Isso.
E o nosso papel, Dani, que é essa tua contribuição que você está tendo aqui, é não a gente mostrar, a simplesmente identificar que quero que te tirar da zona de conforto, tirar da zona de conforto. O nosso papel, acho que é muito maior, é contribuir para expandir a zona de conforto daquele que está fora da zona de conforto. Ajudá-lo a expandir para que ele se sinta confortável onde antes ele se sentia desconfortável. É isso. Então, a gente tem, assim, o ímpeto de quando acontece algo que lhe incomoda. Então, você está com dor de cabeça. Não, eu vou tomar um remédio, porque eu não suporto dor de cabeça. E o que eu aprendi é tentar entender o porquê daquilo. Então, está com dor de cabeça? Pode ser porque está enxergando mal, pode ser um problema no estômago, pode ser estar com estresse. Não sei o que é, mas a questão não é a dor de cabeça. Então, fique com ela, até você entender de onde ela vem. É disso que eu estou falando. Então, tem algumas pessoas que me incomodam e eu falo, não sei, simplesmente você não quer mais conviver com aquilo, com aquela pessoa, fazer aquele negócio que te incomoda. Eu falo, entenda por que te incomoda. O que é que está te incomodando? E aí você vai crescer, você vai resolver algo. É disso que eu estou falando. Isso é lindo. Eu vou te falar que eu não era assim antes da pandemia. Né? Eu estava num processo evolutivo e eu acho que a pandemia eu entrei numa curva exponencial e hoje eu estou mais sensível para escutar os sinais, para escutar as mensagens que não são explícitas, que são ali subliminares, né? Ouvir o que não é falado. E a hora que você repara nos sinais que a vida lhe traz, você pare um tempo. Né? Você é um cara que escuta os sinais. Você, adoro. Né? Então, isso é lindo. E a hora que você repara nisso, repara nos sinais, e repara o que te incomoda, e repara, enfim, de uma maneira muito mais sutil, aí você evolui muito mais. Isso é incrível. E é incrível que você, como uma pessoa que tem muito propósito e trabalha sempre com essa potência de agir, está imprimindo e está mostrando esse grau evolutivo, esse salto quântico evolutivo que você deu na pandemia, você está reverberando isso em todo o ecossistema da educação. E que aí sim, eu vejo que, como você comentou em algum dado momento nas nossas conversas, como que a educação agora vai ser a grande protagonista da transformação dessa nova era. E você está capitaneando isso, você está protagonizando isso. Isso é uma coisa que as pessoas têm que acreditar, que a educação ela tem sentido e ela tem que ser revista e ela tem que ser valorizada como uma grande transformadora da sociedade nessa nova era. Você concorda, Daniel? Olha, aí eu sou suspeito. Né? Porque eu realmente acredito que a gente é o fruto de todas as experiências, todas as vivências, tudo que a gente passou na vida. Quem eu sou, quem você é o resultado da nossa trajetória de vida. Isso tudo eu chamo de educação. Né? Então, a educação é o que te molda, o que faz você evoluir, faz o que você aprender, faz você crescer, tudo mais. Agora, a gente está num ponto de inflexão, a gente está num ponto de transformação, de disrupção da educação. A educação na Grécia, o foco era o aprendiz, mas era uma educação incrível para poucos, que era fomentado na reflexão, né? Mas para poucos. Então você ficava seguindo ali os mestres, os sábios e tudo mais. Aí você tem na Revolução Industrial a educação para muitos, mas uma educação padronizada, mecanizada, uma educação que é a mesma coisa para todo mundo, e o foco aí é o medo. Lá era o amor. Aqui é o medo. Por quê? Porque é a punição, é a exclusão. Se você aprova é algo que não tem nenhum significado e ela cabe num gabarito, e se cabe num gabarito, ela cabe no algoritmo. Você tem respostas esperadas para tudo. Então você está pegando o ser humano e está formatando ele para que ele seja mais próximo do que a gente chama hoje de robô, que é virar quase um algoritmo. Eu espero respostas, tem respostas certas e erradas, eu espero aquela atitude de você. É robotizar, é padronizar a humanidade. Então, e agora, o que a escola precisa? Né? A escola precisa devolver, ajudar a devolver a humanidade para o ser humano. A tecnologia precisa ajudar a devolver a humanidade para o ser humano. Inclusive as redes sociais. Só nos mostra aquilo que a gente deu um like. Aí você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você deu um like. Porque o algoritmo ele veio da área do e-commerce.
E depois, o e-commerce, o interesse é você identificar quem você é para eu vender mais. E aí as redes sociais vêm do mesmo algoritmo, a evolução desse algoritmo. Então ela só te mostra aquilo que é exatamente como você pensa, e não a diversidade. Por isso que o mundo está muito polarizado. Então eu estou falando que a escola precisa desenvolver a empatia, a curiosidade, não ter resposta certa. Se você fizer uma pergunta e você achar a resposta no Google, essa pergunta não vale. Não importa você achar a data do Império Chinês, né, da estrutura chinesa. O que importa é você entender como Confúcio e como Buda moldaram a sociedade chinesa de hoje. Isto é incrível, isso não tem resposta certa. O que aconteceu na Guerra Fria que originou hoje o Talibã e por que eles reprimem as mulheres? Uau! Aí não tem resposta certa. Então, é você buscar os porquês, usar a filosofia enquanto... Filosofia mesmo, estudar os grandes pensadores, mas a filosofia enquanto metodologia. O que é filosofia enquanto metodologia? É você confrontar ideias, conflitar pensamentos, né? Olhar sobre diversos ângulos o mesmo ponto de vista. E estou falando dessa escola. Então, uma escola que não é mais pautada na padronização, entregar a mesma coisa para todo mundo, o aluno fica lá na carteira, o professor aqui fala, para fazer algo que não tem nenhum significado. A gente está falando de você só aprende através da curiosidade, né, ou da necessidade. Se eu tiver a necessidade de fazer uma cadeira, eu vou ter que calcular, fazer um bolo, vou ter que aprender regra de 3. Então, tá ok, é a necessidade daquilo para a vida. E aquilo tem que ter significado, né? E aí você consegue aumentar a qualidade da presença. A gente falou aqui um pouco sobre isso. Então, o que aconteceu agora na pandemia, a gente só entregou a menor parte de uma escola, que é entregar conteúdo, né? Você vai na escola para quê? Você vai na escola para você se tornar sócio da sociedade, para você ter experiências, para você lidar com a frustração, com os desejos, com a relação humana, com o cuidado. É para isso. O conteúdo não é fim, ele é meio. E se você tratar conteúdo como fim, que é o que a escola há 50 anos fazia, é a padronização, eu vou te entregar um conjunto de competências técnicas porque eu espero isso, espero esse perfil dentro de uma fábrica, de uma indústria ou do comércio, o que é que seja, né? Pô, aí você está entregando coisas padronizadas. Então, eu acho que agora a gente tem a possibilidade de voltar à educação da Grécia em escala. Está trazendo o resgate da escola de Pitágoras. Exatamente. Para trazer aquela coisa valorosa em detrimento daquilo que Jiddu Krishnamurti fala. Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Correto? É isso, exatamente. Dani, que delícia. Obrigado, meu querido. Perfeito. Obrigado por essas reflexões, essa contribuição incrível. E tem gente que... Vou pegar uma questão e falar assim, olha, não, mas Daniel, o que você está falando é incrível, mas é utópico, eu não acredito e tal. E eu vou falar uma coisa, Fabinho, e você também é assim, então fica aqui a provocação, a mensagem, né? Assim, Nietzsche tem uma frase que ele fala, é preciso proteger os fortes dos fracos. E como assim é os fortes dos fracos? E eu ousaria complementar Nietzsche, é preciso proteger os loucos dos sãos, né? Os inconformados dos conformados, os apaixonados dos que não são tão apaixonados. Então, são essas pessoas que mudam o mundo, são essas pessoas que ajudam a transformar o mundo, que fazem diferença, são aqueles inconformados, apaixonados, né? São as pessoas que realmente têm como propósito fazer algo diferente, deixar um legado. E a gente só consegue fazer isso acabando com os nós, saindo dos nós, né? Evoluindo para estarmos juntos. A última pessoa que eu acho que conseguiu fazer muita coisa com excelência foi Michelangelo, né? O que a gente precisa fazer hoje é estar junto, estar no coletivo, construir junto, evoluir junto e aí sim fazer algo totalmente diferente. E vamos fazer, vamos com fé, vamos fazer junto. Isso aí. Dani, obrigado, querido, obrigado pela sua contribuição, obrigado. Foi espetacular. Incrível. Vocês em casa, muito obrigado por estar conosco nesses 30 minutos, batendo esse papo incrível com o Daniel. Tenho certeza que vocês vão sair daqui muito melhor do que entraram e faço questão que vocês repliquem isso para o coletivo, para as pessoas que estão ao seu entorno, porque nós temos que criar uma corrente do bem para trabalharmos em
unicidade nessa nova fase da humanidade. Muito obrigado. Até a próxima.